Olá! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa dinâmica rotacional envolvendo corpos rígidos. A aula de hoje vai ser um pouco mais extensa porque eu vou passar vários exemplos agora que são bastante corriqueiros no dia a dia de uma pessoa que está fazendo física e estudando mecânica dessa maneira mais aprofundada. Veja bem, esta aula, apesar de se tratar de mecânica clássica, ela não é aquela mecânica, aqueles fundamentos de mecânica que você vê no seu ciclo básico. Ela é uma mecânica com uma formalização um pouco mais aprofundada, um pouco mais didática em termos de detalhes. Ela é bem mais detalhista do que aquela que a gente vê no Halliday e Resnick, no Cia Zemansky, do Moisés, enfim. E essa aula ela está servindo basicamente para atender alunos de engenharia. Ou seja, os exemplos que eu escolhi para colocar nessa aula, eu coloquei justamente para atender a situações que envolvam o dia a dia de um engenheiro. Seja esse engenheiro mecânico, civil, elétrico, agrícola, né, ou mesmo de engenharia agronômica. Então, que isso fique bem claro. Então, nós vamos começar a resolver os exercícios hoje de uma maneira bem, digamos assim, particionada, né? A gente vai passo a passo tentando resolver e eu espero que a minha didática seja útil para vocês. Bom, o primeiro caso que a gente vai colocar é dessa roldana. Bom, um engenheiro que não trabalha com uma roldana não sabe o que é engenharia. Eu acredito, inclusive, que a roldana é um dos pilares que movem a engenharia hoje em dia. E uma situação bastante corriqueira envolvendo uma roldana seria essa situação que eu desenhei aí ao lado. Uma roldana fixa, essa roldana está presa no teto ou alguma coisa assim, e tem uma corda enrolada nela. E o próprio peso da corda, se você abandona essa situação do repouso, o próprio peso da corda vai fazer com que essa roldana entre num processo de rotação. Veja bem, a dinâmica rotacional ela serve para atender exatamente esses casos. Não basta só você fazer a análise newtoniana das forças, mas a gente tem que ver a análise das rotações também. Não só a análise translacional, mas a rotacional também tem que ser levada em consideração nessas situações. Bom, antes de eu entrar de fato em como destrinchar uma situação envolvendo essa situação da roldana aí, vamos lembrar o que a gente viu na aula passada? Não custa. Se você não viu a aula passada, eu recomendo que assista. Tá? Dinâmica de corpos rígidos. Se não me engano, ela está como introdução aos corpos rígidos e introdução à dinâmica dos corpos rígidos. E o link vai aparecer aí em algum lugar, então assista. Tá uma aula de 1h30, mas eu acredito que não tem como você ensinar física, ainda mais física de um modo avançado, como a gente está vendo aqui, se não for em uma aula mais extensa. Então, paciência, né? É o que eu recomendo para todos nesse momento pandêmico. Bom, a gente viu na aula passada como é que se calcula o momento de inércia. A gente chegou a deduzir, né, essas equações e eu disse exatamente o seguinte, que o momento de inércia a gente praticamente negligencia no nosso ensino médio, né? Aqui nós vamos ter que ver o momento de inércia e na aula que vem a gente vai ver o momento angular, que é outra coisa também totalmente negligenciada no ensino médio. Talvez essa negligência se deva ao fato que, para chegar ao cálculo, para demonstrar a existência e comprovar a existência de um momento de inércia ou de um momento angular, é necessário que você tenha algumas ferramentas matemáticas mais apropriadas. Né? Você tem que ter pelo menos o basicão do cálculo diferencial e integral. Então, baseado nisso, a gente chega à conclusão que no momento de inércia, a gente calcula ele fazendo uma integral do vetor r ao quadrado num diferencial de massa. Foi o que a gente calculou, né? Num corpo, um sólido rotacionando, como que a gente calcula esse momento de inércia. A gente viu também que existe uma energia cinética rotacional. Veja bem, eu estou dando ênfase para situações que envolvam rotação, tá?
Então, a gente tem o carrote, né, que seria a energia cinética rotacional. Ela é simplesmente dada por meio de I, onde esse I aqui é o nosso famigerado momento de inércia, que multiplica a velocidade angular ao quadrado. Bom, tem muita familiaridade, né? Quando a gente calcula a energia cinética translacional, a gente chama de Ktrans, né? Porque agora a gente tem que fazer essa diferença. A gente simplesmente coloca meio de m velocidade linear ao quadrado. Mas não é o caso nosso aqui. Agora nós estamos analisando mais a questão rotacional, beleza? Bom, isso tudo nos gera também um outro fator que contribui demasiadamente para um sistema rotacionar. E esse fator é o que a gente chama carinhosamente de torque. O torque ele é dado pelo vetor R, VEC, força. É a força vezes a distância do ponto de aplicação dessa força. Para que serve o torque? O torque, na verdade, ele mostra, ele escancara para a gente que a maneira como você aplica essa força exerce uma influência gigantesca no movimento rotacional. Tá? E a gente vai ver uma situação envolvendo isso. Aliás, todas as situações de agora em diante, né, doravante, a gente tem que levar em consideração o rotacional e a gente tem que levar em consideração, consequentemente, o torque. Mas o torque ele não é só calculado dessa forma, tá, pessoal? O torque também ele pode ser dado pelo momento de inércia vezes a aceleração angular. Lembrando que a aceleração angular é uma grandeza vetorial também, ok? E, bom, isso aqui a gente viu na aula passada, mas não custa relembrar, né? A gente sabe que essa aceleração angular, esse alfa, ele é dado por o diferencial de ômega em relação ao tempo que você gasta para abrir esse ômega, né? E isso nada mais é do que a derivada segunda do ângulo que você abre em relação ao tempo que você gasta para abrir esse ângulo, né? Só que aqui a gente está evitando, né? Porque físico é preguiçoso, né? A gente adora simplificar a maneira de escrever, porque a gente tem que fazer desenvolvimentos imensos, né? Então isso aqui geralmente a gente coloca como se fosse, vou até trocar a cor da canetinha aqui, ó. A gente coloca isso aqui como se fosse ômega ponto, e isso aqui, consequentemente, vai ser o nosso θ, 2 pontos. O ponto significa derivada primeira em relação ao tempo, e 2 pontos derivada segunda em relação ao tempo. Lembrando que essa questão do ponto só serve para derivada em relação ao tempo, tá, pessoal? O pessoal que está vendo isso pela primeira vez tem que sempre estar com isso em mente para não fazer nenhuma confusão. Bom, uma vez agora que a gente já fez essa lembrança desse equacionamento que a gente vai usar, agora a gente vai olhar para a situação envolvendo essa roldana que foi abandonada do repouso. Bom, a gente sabe que essa roldana tem uma corda, essa corda tem uma massa M, o conjunto tem uma massa M, não é isso? Surpresa, né? Ela tem um raio R, Rão, né? O que pra gente aqui agora nós não podemos deixar de levar em consideração é que, por ser uma corda, ela tem uma densidade linear. E essa densidade linear, a gente vai chamar ela carinhosamente aqui, deixa eu só trocar a cor da canetinha para azul. A gente vai chamar ela de lambda. Lambda não é comprimento de onda aqui não, tá, gente? É uma densidade linear. O lambda nada mais é do que a massa da corda dividido pelo comprimento dela. Beleza? Eu coloquei comprimento como L maiúsculo, mas deixa eu colocar como L minúsculo, que eu acho mais apropriado para essa situação. Bom, numa roldana, a gente tem que ter em mente que o momento de inércia que ela apresenta vai ser dado, é como se fosse um momento de inércia de um disco, tá? E o momento de inércia será dado por I igual a meio da massa dessa roldana vezes o R ao quadrado. Beleza? Então a gente sabe que essa corda ela tem um lambda, que está aqui. Bom, ela tem massa, está próximo da Terra, então obviamente, né, a gente sempre começa pelo peso, não é isso? Então a gente tem que considerar que o peso que está puxando todo esse sistema para baixo, não é isso? Esse peso aqui está puxando esse sistema para baixo. Mas o peso de quê? Olha, a gente tem que pegar essa porção de corda que já se desenrolou.
Então, é como se eu pegasse aqui, deixa eu ver se eu consigo transportar essa corda aqui, para a gente poder fazer uma análise mais delicada dessa corda. É como se eu fui lá, estou fazendo uma análise dela aqui, ela nada mais, nada menos, é como se fosse um cilindro muito comprido, não é isso? Esse cilindro aqui, então, existe uma tensão agindo nele. Essa tensão aqui é uma reação ao peso que esse pedaço de corda está fazendo e que faz essa roldana entrar em ação, né? Entrar em rotação. Então aqui, ó, eu tenho um vetor peso aqui. Ó. Esse vetor peso é mg, é a massa da corda vezes mg. Mas a massa eu estou calculando através disso aqui. Ó. Então olha se vocês concordam com o que está acontecendo aqui. Esse peso, na verdade, ele vai ser o lambda que multiplique esse comprimento de corda que já se desenrolou, vezes o G. Ah, Fernando, mas que comprimento é esse? Eu fiquei confuso. Olha, esse pedaço que já desenrolou aqui, ó, deixa eu tentar achurar ele aqui de verde. Esse pedaço que desenrolou aqui, ó, é esse pedaço que eu acabei de desenhar aqui. Ó. E esse pedaço aqui, pra gente, ele vai ter um comprimento L. Então, ele aqui, ó, isso aqui tem um comprimento L. E a massa desse pedaço, não é isso? Vai ser o lambda, que é a densidade da corda, isso vale para a corda inteira, vezes esse comprimento que desenrolou, que está exercendo esse peso e puxando a roldana, fazendo com que ela entre em rotação. Tranquilo? Bom, agora nos resta fazer aquilo que a física nos ensina desde lá do primeiro ano do ensino médio, quando a gente viu física pela primeira vez e se deparou com as leis de Newton. A gente tem que fazer agora um sistema de corpos, né? A gente tem que fazer um diagrama de corpo livre. E aplicando esse sistema de corpos, a gente pode chegar na seguinte conclusão, pessoal. Vou colocar aqui. O que faz esse negócio? Bom, qual é a aceleração que esse sistema adquiriu? Olha, vai ser esse peso menos a tensão e isso tem que ser igual a resultante. Então é como se eu estivesse fazendo a resultante total dessa situação aqui. Que vai ser o quê? A massa total dessa situação vezes a aceleração que ele adquiriu. Mas o que é a resultante total? A resultante vai ser o T, esse cara aqui, menos esse cara aqui. Beleza? Então, T menos lambda LG, isso aqui vai ser igual... Opa, o que eu fiz aqui? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Bom, na verdade, o sistema está descendo. Eu tenho que inverter essa parada aqui. Na verdade, não pode ser T menos ρLG. Se a corda está descendo, o peso está soberano, né? Então tem que ser o contrário. Então, peço perdão aí, deixa eu só inverter essa situação aqui. Não é nada que a gente não possa consertar. Então aqui vai ser ρLG menos T. Isso aqui tem que ser igual a MA. Nossa, mas ficou muito bagunçado. Outro dia uma aluna minha aí falou assim, eu sou que nem você, Fernando, eu detesto fazer um exercício bagunçado. Pois é, eu também tenho esse toque. E baseado nesse toque, então, eu vou simplesmente aqui agora colocar como se deve, né? Porque eu acho que isso ajuda bastante ao entendimento do exercício. Principalmente quando tem um desenvolvimento grande, que é o que a gente vai precisar fazer aqui agora. Então vai ser o peso, que é esse lambda LG aí, menos a tensão, e isso aqui tem que ser igual a MA. Tá aí. Bom, vamos, pelo menos assim, separar esse pedaço aqui de fórmula, porque isso aqui vai ser a chave para o entendimento da situação que está ocorrendo aqui agora. Beleza? Bom, a tensão é um agente de rotação. E isso aí está claro, todo mundo... parece que já percebeu isso e consegue enxergar isso de uma maneira legal. Agora, se ela é um agente de rotação, ela está gerando um torque na roldana. Então, agora eu tenho que ver como que esse torque vai ser trabalhado. A gente já sabe que o torque pode ser calculado dessa forma aqui que a gente já colocou, não é isso? Então, eu preciso agora achar qual é o torque que está agindo nessa situação. E para saber qual é o torque que a tensão está agindo, é como se eu estivesse olhando esse cara que está aqui, ó, aqui,
nesse ponto. Então, deixa eu colocar ali da mesma cor, a tensão está aqui, ó. Beleza? E se a tensão está aí, ela está contra a tendência do movimento da roldana, né? A roldana está fazendo isso aqui e ele está para cima, ele está contra. Então, geralmente, ele vai ter um sinal de menos aí. Mas, pera lá, vamos com calma, que isso aí a gente tem agora que analisar certinho como que isso vai ficar na situação. Então, vamos calcular o nosso torque aqui e vamos ver o que vai dar. O nosso torque, ele é dado de acordo com essa fórmula aqui, ó. Então, o torque vai ser o momento de inércia que multiplica a aceleração angular. Ótimo. Agora, o que é o momento de inércia? O que é o torque, na verdade? O torque é R vezes F. Ou seja, é a distância que você está, o vetor distância que você está, do ponto de aplicação dessa força. Bom, a distância que você está aqui, na verdade, essa distância é R. Tá? E se eu estou calculando a tensão que está sendo oferecida, o torque oferecido pela tensão, então eu não tenho outra alternativa. Eu vou ter que colocar aqui, ó, R vezes a tensão tem que ser igual momento de inércia que multiplica a aceleração angular. Mas peraí, a aceleração angular, meus amigos, é dada por ômega ponto. Se ela é dada por ômega ponto, então a gente pode simplesmente já colocar aqui no lugar do alfa ômega ponto. Beleza? Nossa, agora que eu estou vendo que vocês não estão conseguindo ver aí. Bom, desculpa. Tá aí, dá para vocês agora verem de onde que vem essa relação que eu acabei de tirar aqui. Ou seja, eu não tirei ela da cartola, tá, pessoal? Mas vamos dar agora... Eu preciso saber quem é a tensão aqui nesse caso, que eu preciso substituir aqui, ó. Então, vamos fazer isso? Vamos calcular essa tensão aí, vamos isolar ela na situação. Então, isolando essa tensão na situação, tensão aqui no caso vai ser I sobre R, acho mais fácil escrever dessa maneira, I sobre R, que multiplica ômega ponto. Ok, agora eu vou substituir esse cara ali e vamos ver o que vai dar. Então, dá naquela destrinchada aqui, ó, lambda LG menos I sobre R, isso aqui é um menos, I sobre R, que multiplica ômega ponto, tá aqui. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas peraí, quem é a massa? A massa é a massa da corda. A massa tem que ser dada por lambda vezes L. Então vai ser lambda L que multiplica A. Beleza. Chegamos numa relação aqui importantíssima. A gente pode agora já observar essa situação com um pouco mais de critério, né? A gente acabou aqui de estabelecer uma regra que está regendo esse movimento não só translacional, mas acima de tudo rotacional. Então a gente agora precisa fazer a análise desse ômega. A gente precisa saber quanto vale esse ômega ponto aí agora. A gente tem que saber como é que ele está vinculado ao movimento, né? E vamos fazer isso? Bom, o ômega ponto não é segredo para ninguém. Então eu vou só subir aqui a folha. O ômega ponto, ele na verdade, a aceleração angular, né? Se não existe deslizamento nessa roldana, agora guardem essa informação e levem essa informação para a vida, futuros engenheiros, futuros físicos, futuros analistas de mecânica, enfim. Se essa roldana movimenta prestem atenção, sem deslizar, tá? Sem deslizar. Isso é uma situação particular. Se ela está sem deslizar, esse ômega ele vai ser dado pela aceleração tangencial ou linear pelo R. Aceleração sobre R. Isso porque, eu vou até colocar aqui, ó, sem deslize da roldana. Sem deslize da roldana. Tá bom? Então, somente nessa situação, a gente pode considerar que o nosso ômega ponto, a nossa aceleração angular, ela é dada pela aceleração linear
em função do raio. Bom, e se houver deslize, Fernando? Bom, aí muda tudo, cara. Nós vamos fazer um exercício mais adiante onde existe um deslize, tá? Então, peço a vocês paciência. Então tá aí. Esse aí é o nosso ômega e vamos substituir esse cara, né? A gente não pode agora negligenciar, né? A questão aí da aceleração angular. E vamos ver como é que ele vai ficar agora na fórmula. Então, substituindo esse cara aqui agora também nessa relação que a gente acabou de achar, essa relação vai virar o seguinte. Olha, eu vou passar esse cara aqui para o outro lado, tá? Então, ele vai com sinal trocado. Não, se bem que não, eu vou só rearranjar essa fórmula aqui. Olha se vocês concordam com o que eu vou fazer aqui. Lambda LA vai ser igual a lambda LG, menos I sobre R, agora o nosso ômega ponto, que vai ser A sobre R. Bom, vocês não vão demorar a enxergar que isso pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Pode ser simplesmente, vou tirar esse AR aqui e vou colocar esse A aqui do lado e esse R elevado ao quadrado. Minha cara fazer isso, né? Para já dar aquele tchan na nossa relação, não é isso? Bom, e agora eu preciso achar a aceleração do sistema, né? Então, nada melhor do que passar as acelerações todas para um lado da equação e o restante para o outro lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, lambda LA menos, agora vai ser mais, né? Porque vai para o outro lado da igualdade, IA sobre R2. Isso aqui tem que ser igual a lambda LG. Eu vou colocar o A em evidência, A que multiplica lambda L mais I sobre R2. Isso tudo aqui tem que ser igual a lambda LG. Beleza? Bom, vou passar tudo para o outro lado. Deixa eu só subir a folha aqui. Siga a seta. A vai ser igual a lambda LG dividido por essa xanguana toda aqui, ó, lambda L mais I sobre R2. Ok? Bom, chegou a hora da gente saber o que é o I, né? A gente precisa agora achar quanto vale esse I. O I é o nosso momento de inércia. E o momento de inércia para essa situação já foi dado aqui, ó. É meio de mR2. Então vamos substituir lá? Vamos ver o que dá isso aí? Então, substituindo, no lugar desse I aqui, ó, meio de mR2, então essa situação vira A é igual, agora eu vou escrever aqui bem espaçado para caber todo mundo, lambda LG, vou colocar aqui agora um denominador gigante, vou abrir aqui, lambda L aqui embaixo, mais I, que é meio de mR2, isso tudo dividido por R2. Claro que eu vou cortar esses R2 aqui, né? Vocês estão implorando para serem cortados, não é isso? Então, minha relação, o que vai sobrar é o seguinte. Siga a seta. A aceleração será dada por lambda LG em cima, dividido... Não, mas ficou bem na quebra da página, né? Deixa eu colocar mais embaixo. Vou colocar aqui, ó. Então, A, tá dando para ver? Tá. A vai ser igual a lambda LG dividido por lambda L mais meio de M. Pronto. Essa é a aceleração que esse sistema adquire quando é solto e a corda puxa essa roldana, né, fazendo com que essa roldana entre em movimento. Né? Essa é a aceleração que vai reger esse movimento. Aí você fala assim, poxa, mas e a velocidade? Eu achei a aceleração. Bom, se você achou a aceleração, meu filho, para achar a velocidade, a gente vai ter que fazer o quê? Integrar. Né?
Só que a gente não pode integrar da maneira que está aí. A gente tem que lembrar como que a velocidade funciona. Eu vou trocar a cor da canetinha e vamos ver como é que a velocidade funciona. A velocidade, na verdade, vamos só fazer um recordar e viver aqui. A aceleração, ela é o v ponto, concorda? Derivada da velocidade em relação ao tempo. E, se eu for olhar bem, né, essa velocidade, ela é a derivada da posição da distância percorrida em relação ao tempo. Então, eu não preciso... talvez, se vocês lembrarem bem do cálculo diferencial de vocês vão perceber que eu posso simplesmente escrever essa relação aqui de uma maneira que me é bastante conveniente. Para quê? Eu vou olhar bem assim, ver se não tem nenhum matemático passando. Eu espero que nenhum matemático esteja assistindo esse vídeo. Mas nós físicos gostamos de fazer o seguinte. A gente pode pegar esse dv aqui e colocar como se fosse dv dl em relação ao tempo, em relação à distância, quer dizer, que multiplica dl dt. Isso é um truque de cálculo, tá, pessoal? Isso é a mesma coisa, não alterou em nada, mas isso é um truque de cálculo. Mas por que eu coloquei esse truque de cálculo? Porque esse cara aqui, ó, isso aqui também é velocidade. Então, eu posso simplesmente escrever a minha fórmula de aceleração dessa maneira aqui. É como se fosse aceleração é igual a v que multiplica dv dl. Ou seja, é uma maneira de você escrever a aceleração sem ser em relação ao tempo. Né? É como se eu tivesse pegado a derivada em relação ao tempo, aberto ela, né, e enfiado lá uma derivada em relação à distância. Por que eu preciso enfiar essa distância, pessoal? Porque o problema nos pede isso. Olha só, essa distância está sendo levada em consideração. Né? Então eu tenho que achar uma velocidade que leve em conta essa distância. Então eu não tenho outra saída a não ser utilizar desse artifício. E é o que a gente vai fazer. Né? Então eu espero que vocês lembrem bem aí de como que vocês fazem essas derivadas, né? Lá do seu cálculo diferencial e integral. Bom, uma vez estabelecido que eu posso escrever a minha aceleração dessa forma, então deixa eu só separar ela aqui. Calma que o problema está só acabando. Calma. Agora a gente pode integrar, né? Por quê? Porque no lugar do A aqui, eu posso colocar esse cara aqui, não é isso? Então, mãos à obra. É como se eu tivesse aqui, ó. Prestem atenção. V dv dl, V dv dl é igual a lambda LG, claro, tem muito L aí, né, galera? Dividido por lambda L mais meio de M. Meio de Emão. Tá aí. Agora, se eu passar esse... Agora, outra vez o matemático infarta, né? Eu vou passar esse cara para cá, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos reescrever isso aqui de modo que dê pra gente integrar, né, pô? Então, isso aqui pode virar essa xanguana que eu vou colocar aqui agora. VDV tem que ser igual a essa xanguana toda aqui. Deixa eu copiar para não evitar de ficar copiando esse negócio, escrevendo esse negócio toda hora. Né? Pode ser esse cara aqui multiplicado agora por DL. E isso aqui agora eu já posso meter uma integral aqui ao meu bel prazer, né? Posso chorar uma integral aqui, que pode ser de 0 a V, e posso chorar uma outra integral aqui, que pode ser de 0 a L. Não é isso? Porque um está diferencial de V, o outro diferencial de L. Então, é isso que eu vou fazer. Bom, eu vou deixar isso aí, como essa aula está ficando já bastante comprida, eu vou deixar vocês brincarem com essa integral e vocês vão chegar na seguinte relação. Vou até escrever de roxinho mesmo. Vocês têm que chegar nessa relação aqui, ó. V é igual a raiz quadrada. Essa não é uma integral fácil de resolver não, tá, pessoal? Pelo menos esse segundo termo aqui, ó, não é fácil de resolver não. Ela requer um pouco de paciência, tá? Mas não é uma integral cabeludaça também não. 2 que multiplica, vou abrir aqui um cochetão aqui,
2 que multiplica GL menos Gmão sobre 2 lambda logaritmo natural de, vou ter que esticar um pouco mais essa raiz aqui, logaritmo natural, a parêntese, m sobre 2 mais lambda L, isso tudo aqui dividido por m sobre 2. Então, é a raiz quadrada de todo esse termo aqui. Nossa, Fernando, que coisa difícil. Calma, cara. Tá só começando. Isso aqui é mecânica clássica, né? Isso é mecânica racional. Isso não é fundamentos de mecânica. Aqui, ó, aquele fundamento de mecânica do Halliday é for kids. Agora não, agora está na hora de você colocar uma engenharia, uma física apropriada aí dentro. Beleza? Então, a velocidade que essa roldana vai rodar, né, vai rotacionar, vai ser dada por essa relação aqui que a gente acabou de achar. Beleza, pessoal? Então, ó, fique bem claro para vocês. A gente está fazendo agora uma mecânica analítica. Beleza? Não dá agora para negligenciar alguns fatores, algumas grandezas físicas que antes a gente não levava em consideração. E o momento de inércia e o torque são duas novas concepções que vocês têm sempre agora de que levar em consideração. Mais tarde a gente vai falar um pouco também do momento angular, beleza? Então, até a próxima aula.